das Crônicas, capítulo 29. Eu quero fazer a leitura dos versos número 1 ao verso de número 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos de 1 a 9. Não se preocupe com o horário, estamos dentro do horário. Prometo não passar da meio-dia. O almoço já está pronto na casa de muitos. O frango está até no forno. Já encomendou, sair daqui já vai pegar aquele frango assado, ou aquela costela, não sei qual vai ser o seu cardápio. Então fique em paz, tranquilo. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Do versículo 1 ao versículo 9 diz assim a palavra de Deus: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, um único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e o de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Deus, em nome de Jesus, esta manhã, mais uma vez, nós nos alegramos pela Tua palavra que foi lida, e te pedimos diante da Tua palavra que edifique o nosso coração, que o Senhor fale conosco, que tenhamos e estejamos com os corações abertos para a voz do Senhor nessa manhã, neste lugar, que o Teu Espírito Santo possa nos usar no poder da Tua palavra, para a edificação dessa igreja, e para o fortalecimento espiritual de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Versículo 3 me chama a atenção, quando Davi ele diz: e ainda porque amo a casa de meu Deus, porque amo a casa de meu Deus. Quando eu olho para a nossa realidade evangélica hoje, eu acho que eu fico admirado, e é incrível também como tem crescido o número de canções, de louvores que expressam o amor a Deus, canções de adoração que expressam amor a Deus. As pessoas têm cantado essas canções vibrando com as letras, vibrando com as melodias, vibrando com os arranjos musicais que mexem com o emocional de muita gente. Há uma nova onda de adoração chamada adoração worship, e as pessoas vivem se remexendo, aquela gemessão estranha nas adorações, dizendo elas que estão adorando a Deus.
Contudo, queridos irmãos, essas mesmas pessoas, e muitas delas, que cantam entusiasticamente, que amam a Deus, que expressam nas suas adorações, que querem Deus, que desejam Deus, que querem ter mais de Deus, elas desprezam totalmente a igreja de Deus, desprezam totalmente a noiva de Cristo, desprezam totalmente a igreja, o povo de Deus. Não se importam com os cultos, não se importam com reuniões no templo, não se importam com o próprio templo em si, com os bens da igreja, com compromisso de horário na igreja, com compromisso de presença na igreja, com compromisso de participações nos trabalhos da igreja. Simplesmente ignoram. Dizem amar a Deus, dizem querer Deus, dizem desejar tanto Deus, mas desprezam totalmente a noiva de Deus, a noiva de Deus. É por isso que a gente vê, nós olhamos e vemos muito mais gente em shows e eventos ditos como gospel ou evangélico do que em reuniões de oração, estudo bíblicos, escola dominicais e demais reuniões da igreja. É exatamente por isso, porque as pessoas querem shows, mas não querem compromisso com a noiva de Cristo. Ao contrário de muitos hoje, queridos irmãos, o texto que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler, mostra a atitude de quem não apenas diz, de quem não apenas fala, mas demonstra na prática o amor à casa de Deus, o amor pela noiva de Cristo. O rei Davi, aqui ele expressa o seu amor a Deus através de doações, não apenas doações materiais, que são muitas, foram muitas doações que ele doou para a construção do templo, mas a doação da sua própria vida, a entrega da sua própria vida para Deus. Por isso eu afirmo, queridos irmãos, que o nosso amor a Deus se revela na nossa lealdade à igreja. Guarda isso. O nosso amor a Deus se revela na nossa lealdade à igreja. E o propósito dessa mensagem, com base no texto que nós lemos, é responder a seguinte questão: o que eu, que você, o que podemos fazer para aperfeiçoar o nosso amor à casa de Deus? Por isso que o nosso tema nessa manhã é aperfeiçoando o amor à casa de Deus. Como é que eu posso aperfeiçoar o meu amor à casa de Deus? Eu creio piamente que se queremos crescer na vida espiritual, precisamos aperfeiçoar o nosso amor à casa de Deus. Então vejamos o que o texto nos ensina. Em primeiro lugar, queridos irmãos, aperfeiçoamos o nosso amor à casa de Deus, zelando pela casa de Deus. Aperfeiçoamos o nosso amor à casa de Deus, zelando pela casa de Deus. Vamos considerar mais uma vez o verso de número 3, apenas a parte A. E ainda porque amo a casa de meu Deus. E ainda porque amo a casa de meu Deus. E ainda o que? Por que o rei Davi disse isso? Ainda o que, Davi? Veja bem, quando nós lemos os primeiros versos do capítulo 29, vemos o rei Davi conclamando, chamando o povo para a construção do templo. Veja bem o que ele diz. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, é inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, olha o que ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças, eu já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para de prata, bronze para de bronze, ferro para de ferro e madeira para de madeira, pedra de ônix, pedra de engastes, pedra de várias cores de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. O rei Davi aqui ele demonstra com as suas atitudes que ele não apenas cantava
os seus salmos expressando o seu amor à casa de Deus, o seu amor a Deus. Não, queridos irmãos. Ele zelava também pela casa de Deus. Ele zelava pelas coisas de Deus. Ele queria o melhor para a casa de Deus. Ele desejava o melhor para a casa de Deus. E com esse zelo do rei Davi pela casa de Deus, eu vejo por que eu e você também devemos ser zelosos pela casa de Deus. Por que eu e você também devemos ser zelosos? Porque a casa de Deus, queridos irmãos, é um lugar para toda a vida. Como assim, pastor? Como assim? Aqui é o lugar do povo de Deus. O Salmo de número 27, versículo 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso, que eu possa morar, viver, que eu possa estar na casa do Senhor. Quando eu olho para a nossa realidade hoje, o trânsito religioso é um fenômeno mundial que tem levado as pessoas a trocarem de igrejas em tempo em tempo. O consumismo da nossa geração moldou a mente da sociedade para consumir serviços comprados cada dia em um lugar que lhe agrada ou que lhe traga mais benefícios. E desse modo, esse pensamento, essa ideologia tem entrado na mente de muitas pessoas, achando que igreja também é um lugar de consumo. Eu vou estar onde eu vou ser mais beneficiado. Eu quero ali porque ali fala assim, que é o jeito que eu gosto. Eu vou ali porque tem aquilo. Eles querem estar onde eles vão ser mais beneficiados. Eles trocam de igrejas como se trocassem de mercados, ou de roupas, ou de lojas para comprar suas roupas. A palavra de Deus ensina que nós devemos viver para sempre na presença de Deus, com sinceridade e lealdade à igreja. O salmista declara que ele almeja, que ele deseja, que ele anseia habitar na casa do Senhor para todo sempre. E um grande exemplo disso, quando eu olho para as famílias que dedicam toda a sua vida numa igreja e que servem a Deus juntos por gerações. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa admirável. Isso é uma coisa pela qual eu e você devemos lutar, queridos irmãos, para que os nossos filhos cresçam na igreja, para que os netos cresçam na igreja, os bisnetos cresçam na igreja. Que bênção é essa, irmão? Que maravilha é essa para você, poder ver seus filhos na igreja, poder ver seus netos adorando e cantando na igreja, servindo na igreja. Olha que bênção. Isso é uma honra. Isso é um privilégio, mas não para muitos, para poucos, porque para isso acontecer precisa pagar o preço, para isso acontecer precisa se empenhar, para isso acontecer precisa se envolver, para isso acontecer precisa-se de zelo pela casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus, compromisso com as coisas de Deus, para que isso aconteça. Eu preciso ter zelo, porque a casa de Deus é um lugar para toda a vida. Eu preciso ter zelo para a casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar que deve ser cuidado. Eu preciso cuidar da casa de Deus. No Salmo 69, versículo 9, o salmista diz: o zelo da tua casa me consome, ou me consumiu. O zelo da tua casa me consumiu. Isso me chama a atenção quando eu olho para o Antigo Testamento. O tabernáculo e o templo, eles eram guardados 24 horas por dia. Havia escala dos levitas para ministração, adoração, para ministrar adoração que deveria ser uma adoração ininterrupta. Eles não apenas tinham que adorar, os levitas também tinham que cuidar do templo. Eles tinham que limpar o altar do sacrifício. Eles tinham que cuidar do templo. Hoje a gente vê pessoas falando: eu quero ser levita, sou levita, mas não tem compromisso com a igreja, mas não zela pela igreja, não querem vir à igreja, não querem levantar cedo para vir para a escola dominical, não querem vir em reunião de oração, porque tem outros compromissos. Querem ser levitas, mas não querem cuidar da igreja. Por isso que os nossos templos devem ser lugares bonitos, sim, porque nós temos que cuidar deste lugar, temos que zelar pela igreja. A dedicação e zelo que damos ao lugar de adoração, que a gente dá para este lugar de culto, demonstra o nosso amor por ele.
o quanto nós amamos a Deus. Porque se cuidamos, se zelamos da nossa casa, por que não cuidamos, zelamos também da casa de Deus? Se eu gasto tanto na minha própria casa, se eu invisto tanto na minha casa, por que eu não invisto assim também na casa de Deus? Por que eu não zelo assim pela casa de Deus? E aí eu lembro da profecia, da palavra do profeta Ageu, quando Deus o usa para ele chamar a atenção do povo. Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Palavra de Deus. Eu e você precisamos ter zelo pela casa de Deus e cuidar da casa de Deus. Eu pergunto para você nessa manhã: quanto tempo que você dedica para cuidar da nossa igreja? Quanto tempo que você dedica para zelar pela nossa igreja? Será que eu e você temos zelado pelo lugar que eu e você cultuamos e buscamos a Deus? Meus irmãos, devemos fazer o melhor para a casa de Deus. O nosso amor a Cristo se revela na nossa lealdade à igreja, e essa lealdade se revela no nosso zelo pela casa de Deus. Mas eu aprendo uma segunda lição aqui nesse texto. Aperfeiçoamos o nosso amor à casa de Deus, não apenas zelando, mas agora nos envolvendo na casa de Deus. Aperfeiçoamos o nosso amor à casa de Deus, nos envolvendo na casa de Deus. Eu lembro do filme A Prova de Fogo, não sei quantos aqui assistiram esse filme. Uma frase do filme me chamou a atenção: aquilo em que você investe tempo, energia e dinheiro se tornará mais importante para você, porque é difícil se importar com algo em que não investiu. Por isso, queridos, aquilo onde a pessoa dedica tempo, energia e dinheiro tem valor para ela. Tem valor. Observe novamente os versículos de 3 a 5. O que o texto diz aí para nós? Olha o que Davi diz: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Agora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Veja bem, queridos irmãos, Davi aqui ofereceu a sua própria riqueza, seus próprios bens, e fazendo isso aos olhos de toda a comunidade de Israel, de todo o povo de Israel, Davi foi um exemplo de contribuição para o templo, pois ele se dedicou e se envolveu na construção daquele templo. Ele se dedicou para aquele templo, se envolveu naquele templo. Ele não ficou ditando o que fazer, ele não ficou apenas falando, tem que fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. Não, ele se envolveu, ele se entregou, ele deu voluntariamente das coisas particulares dele. Foi o primeiro exemplo para quem é líder, para aqueles que querem ser líderes. Sermos os primeiros a nos envolver com a obra de Deus, os primeiros a se entregarem para a obra de Deus.
somos os primeiros. Os primeiros. E quando analiso o envolvimento de Davi na casa de Deus, eu percebo a visão que ele tinha da casa de Deus. E essa visão de Davi é uma visão que eu aprendo que deve ser a minha, a sua visão com relação à nossa igreja também. A casa de Deus, querido, é um lugar muito especial. A casa de Deus é um lugar muito especial. O texto que nós lemos no início do nosso culto, Salmo 84, diz assim, no versículo 1, depois, versículo 1 de 1 a 4, depois versículo 10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu prefiro estar na porta da casa de meu Deus a permanecer na tenda das perversidades. Olha o desejo de Davi. Eu prefiro estar na porta da casa de meu Deus a permanecer na tenda das perversidades. O templo, na época do povo de Israel, marcava a vida das famílias de Israel. Todos os anos subiam para Jerusalém, para as festas dos tabernáculos, a festa do Pentecoste e principalmente a festa da Páscoa. Para isso se preparavam o ano todo, com expectativa de ver novamente a casa de Deus. Eles se preparavam suas ofertas, preparavam suas oferendas, preparavam aquilo que eles entregaram na casa de Deus. Eles ficavam se preparando o ano inteiro para a dedicação, para a entrega, para se envolverem com a casa de Deus. O salmista aqui, ele declara o seu prazer pela casa de Deus, dizendo que é melhor, que é o melhor lugar para estar de todos os lugares de sua preferência. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, porque é o melhor lugar para se estar, meu irmão. O melhor lugar para você estar é na casa de Deus, é na presença de Deus. Por isso que a igreja é um lugar muito especial. Por isso que a igreja é um lugar onde eu e você, nós batizamos os filhos, onde ensinamos os filhos, onde doutrinamos as crianças, onde nós aqui, queridos irmãos, confraternizamos com os irmãos os nossos melhores momentos, onde nós confraternizamos com a igreja aquilo que nós sentimos de prazer, comemoramos datas especiais. Os casamentos são feitos na igreja, se casam na igreja. Haja visto que vivemos uma realidade hoje totalmente mundana e carnal, que impera em muitas igrejas. Não se querem mais casar, se querem juntar, não querem mais casar, ter o privilégio de entrar na igreja, de entrar no altar. Aqui é um lugar de momentos especiais, de viver essas emoções, de compartilhar aniversários, de compartilhar conquista, de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Por isso que a igreja é um lugar especial. A igreja é um lugar especial, porque quem ama a casa de Deus, ela tem o templo como o lugar das suas maiores emoções. É aqui que se cresce as crianças, vão para a UPA, vão para o MP, depois para a SAF, para o PH. É aqui na igreja. É aqui, queridos irmãos. Por isso que a igreja é um lugar especial. E também a igreja, eu preciso me envolver com ela, porque aqui é um lugar de sermos capacitados por Deus. Capacitados por Deus. É aqui é um lugar que seremos capacitados pelo nosso Deus. Quando Deus mandou Moisés construir ali os tabernáculos, ou o tabernáculo, ele falou bem assim lá em Êxodo capítulo 28: faz também vir para ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. E aí no mesmo capítulo, no mesmo contexto, Deus informa a Moisés o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Para quê? Para poder edificar, para poder trabalhar. É Deus que capacita quando nos envolvemos. Você quer ser usado por Deus, quer ser servo de Deus aqui na igreja? Se envolva na casa de Deus. Deus te capacita à medida que você se envolve com a casa de Deus. Eu me lembro uma frase que um pastor na minha infância me ensinou,
Quem não se envolve, se dissolve. Quem não se envolve, se dissolve. Vai se dissolvendo, vai se afastando, vai ficando longe, vai se distanciando, porque não se envolve. Tem reunião de oração, não vou. Tem estudo, não vou. Escola dominical, tem trabalho, tem SAF, tem o PH, não vou. Tem bazar, não vou. Tem evangelismo, não vou. Não se envolve, vai se dissolvendo, querido. E quanto mais você se envolver, mais Deus vai capacitar você. E aqui eu respondo uma pergunta que muitos me perguntam: pastor, como é que eu descubro o meu dom? Como é que eu sei qual é o meu dom? Se envolva com a igreja, que Deus vai despertar no teu coração aquilo que for de necessidade da igreja, porque Deus dá os dons à igreja de acordo com a necessidade dela. Então se envolva. Por isso que eu tenho que me envolver com a igreja. Quanto mais eu me envolvo, mais Deus me desperta e o dom é aflorado para o serviço, meu Deus. Em último lugar, aperfeiçoamos o nosso amor à casa de Deus. Em terceiro lugar, em último lugar, nos satisfazendo na casa de Deus. Nos satisfazendo na casa de Deus. Versículo 9 do texto que lemos diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O rei Davi aqui, após ver o zelo e o envolvimento do povo com a casa de Deus, ele se alegrou, ou seja, se agradou, se contentou, se satisfez. Ele ficou satisfeito, se satisfez no Senhor. Quando eu leio os Salmos de Davi, eu encontro as razões do porquê que ele se satisfazia, do porquê que ele sentia satisfação de estar na casa de Deus. E ele me ensina que a casa de Deus, eu me satisfaço nela, porque a casa de Deus é um lugar de misericórdia. Está lá no Salmo 48, versículo 9, que diz bem assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do seu templo. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do seu templo. Na história da salvação, o templo, a igreja, foi uma estratégia divina para que as pessoas tivessem um lugar onde encontrasse o perdão para os seus pecados. Isso chama atenção, porque isso é desde o Antigo Testamento. Debaixo da lei, o pecador ia ao templo com o seu sacrifício e ele voltava aliviado de suas culpas. Naquele tempo, o pecado era pago com o sacrifício de um animal. Eles levavam o animal para sacrificar pelos seus pecados. No Novo Testamento, Jesus Cristo é aquele que pagou o preço pelos meus e teus pecados. A gente não precisa trazer nenhum animal para oferecer em sacrifício pelos nossos pecados. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e deu a igreja para nós nos congregarmos e aqui recebermos pela tua graça a misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Aqui é o lugar, a casa de Deus é um lugar de misericórdia, é um lugar de receber perdão, é um lugar de ser aceito, é um lugar onde não pode haver recriminação, acusações, julgamentos, apontamentos. Não, igreja não é um lugar para se condenar, não, aqui não se condena. Igreja é um lugar para exercer misericórdia. Por isso que eu me satisfaço, eu tenho prazer de vir à igreja, porque eu sei que na igreja eu sou acolhido, eu sei que na igreja eu sou aceito, eu sei que na igreja eu sou abraçado, eu sou amado, porque aqui impera a maior lei, a lei do amor, que está acima de todos os dons e acima de toda a lei, como disse Jesus Cristo: amar a Deus e amar o próximo. Essa é a lei dos profetas. É na igreja, é aqui, queridos irmãos, é aqui. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente vê dentro das igrejas as piores guerras, as piores brigas, crente que não se ama, que não conversa,
Crente com frases mundanas em suas bocas. O meu santo não bate com o dele. Misericórdia. Repreenda isso da sua boca, meu irmão. Se o seu santo é o Jesus Cristo, o dele também é. E como é que você diz que o seu santo não bate com o dele? Isso não é coisa de crente dizer. Eu preciso amar, preciso ter misericórdia, exercer o perdão, porque a máxima do perdão é como Deus me amou, assim devo eu também a perdoar aqueles que me ofendem. Na igreja que isso se exerce. Por isso que aqui é um lugar de satisfação. A casa de Deus é um lugar de satisfação, porque aqui é um lugar de alegria. Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho que ter prazer de vir à igreja. Não deve ser um peso, não, irmão. Você não pode levantar pela manhã, ai, de novo na igreja, ai, de novo no templo, ai, de novo na oração. Não, irmão. Não deve ser assim, não, irmão. Você precisa se alegrar, esperar entusiasticamente o momento em que você virá à igreja para adorar a Deus, para cantar louvores, para exercer a sua adoração e entregar o seu culto a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Israel, eles iam com alegria. Eles faziam isso, como eu disse, anualmente. 3 vezes ao ano eles iam ao templo. E eles iam cantando o que são chamados de salmos de romagens, salmos dos degraus, salmos das peregrinações. Eles iam cantando. São os salmos de 120 a 134, adorando a Deus com alegria, com satisfação. Tanto é que o Salmo 137 descreve a tristeza do povo no cativeiro, que não conseguia cantar porque estavam distante do templo. Irmão, aqui é um lugar de alegria, de satisfação, de se alegrar. Eu tenho o prazer de estar aqui, porque aqui eu vejo, eu tenho paz. Por isso que aqui é um lugar de satisfação. Salmo 65, versículo 4 diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Oh Deus, como será bom, Pai, se todos os crentes tivessem esse prazer. Que o teu prazer, querido irmão, seja estar aqui na casa de Deus. O servo de Deus encontra prazer em servir ao Senhor, prazer em adorar, desde as músicas até cada detalhe do culto deve ser feito com muita alegria, com muita satisfação, com muito entusiasmo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quero desafiar você nessa manhã a amar a igreja. Ame essa igreja. O meu sentimento aqui é de mordomo, porque eu recebi a incumbência de Deus. Deus me deu essa missão e esse privilégio de pastorear essa igreja. E eu tenho uma missão, uma responsabilidade de velar pela alma de cada um de vocês, membros dessa igreja. E eu vou prestar conta de cada alma diante de Deus. Eu, pastor Eliel, vou prestar conta de cada ovelha que Deus me deu para pastorear. Por isso que eu me importo com você. Por isso que a minha pergunta para você sempre é: como está a tua vida espiritual? Como é que você está? É meu dever. Sou chamado para isso. Pastorear é um ato de amor responsável. Deus me chama para isso. E o nosso amor a Deus, o nosso amor a Cristo se revela na nossa lealdade à igreja. Ser leal a essa igreja. E agindo assim, com amor a Cristo, lealdade à igreja, nós vamos aperfeiçoar o nosso amor à casa de Deus, zelando pela casa de Deus, nos envolvendo na casa de Deus, nos satisfazendo na casa de Deus. Eu só peço uma coisa a vocês, só peço uma coisa a cada um dos irmãos: ame a igreja presbiteriana Filadélfia, aqui de Ribeirão. Ame essa igreja de Deus. E também Deus me deu a mim e a você essa igreja, para servirmos a Ele aqui neste lugar. Essa igreja somos nós.
Nós somos essa igreja. Por isso eu desafio você a ser um membro fiel nessa igreja. Seja um membro fiel na frequência dos trabalhos dessa igreja. Ativo nos serviços que essa igreja realiza. Se envolva com essa igreja. O tempo que Deus dá para mim e para você é hoje, para nos envolvermos. Não invente desculpas para você não estar aqui. Não dê desculpas para não se envolver com a igreja, com os trabalhos dessa igreja. O tempo de nos envolvermos é agora. Porque para onde nós vamos depois da morte, não há prédios, não há templos, não há lugar para se construir. O tempo é agora. Por isso, a minha fala de pastor para você, membro dessa igreja: priorize a igreja nos seus trabalhos, nos seus afazeres e na sua agenda. Coloque na sua agenda, no nome de Jesus, as atividades dessa igreja. Se prepare para estar presente nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, em qualquer que for a atividade dessa igreja. Coloque como prioridade para você participar de cada atividade dessa igreja. Antes de responder o que a igreja pode fazer por mim, questione o que você pode e está fazendo por essa igreja. A história dessa igreja é a minha história, é a tua história, é a nossa história, escrita pelo agir de Deus, das mãos do nosso Deus, em nós, através de nós e por meio de nós. E o único trabalho que não é bom nessa vida é aquele que realizamos para Deus. Esse trabalho não é bom. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Que Deus assim possa nos abençoar. Fiquemos de pé, vamos orar.